Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não faço ideia de que horas você vai ouvir ou você vai assistir, mas tá começando mais um episódio do próximo capítulo. O podcast que a gente fala sobre tudo, mas principalmente sobre histórias de superação. Porque afinal de contas, no próximo capítulo a gente tá justamente falando isso. Qual é o próximo capítulo da sua vida? Qual é a sua próxima história? Qual é a sua próxima aventura? O que você vai ver no futuro? Aqui a gente tem de convidados a não convidados, reflexões, enfim. E no episódio de hoje, a gente vai falar sobre um assunto muito importante, que é crítica. Mas calma, roda a vinheta pra gente já começar a falar. Já quero agradecer, na verdade, por você estar aqui comigo nessa quarta-feira. Ou melhor, na quarta-feira, no dia que a gente grava, né? Eu não sei que dia que você vai assistir, então não vou nem falar sobre isso. Mas eu quero te agradecer já de antemão de estar aqui comigo e já te pedir algumas coisas. Aquele, como bom blogueiro, que a gente quer ter sucesso, a gente quer... Deixa eu chegar o microfone mais perto da minha boca. Que a gente quer fazer as coisas acontecerem, então eu quero que você já se inscreva aqui no canal, já deixe seu joinha, já se inscreve e ativa as notificações para receber os vídeos sempre que tiver. E se você estiver me ouvindo pelo Spotify também, já favorita o nosso podcast para você sempre receber notificação quando tiver episódio novo. Toda quarta-feira sai um episódio novo do próximo capítulo. Essa semana a gente não tem convidado, mas na próxima semana a gente tem novidades. Mas hoje, como eu falei no comecinho, eu quero falar sobre crítica. Pois é. Porque crítica, gente, é assim... As pessoas têm o hábito de dizer que existem o que a gente chama, que algumas pessoas chamam de crítica construtiva, né? E aí eu fui entender e fui ler pra descobrir se realmente crítica construtiva existia. Gente, é que não é que existe. Crítica construtiva existe, é uma realidade. E como eu sei que uma crítica ela é construtiva pra mim ou não? Aí é que tá o pulo do gato, né? Como as pessoas costumam dizer. Bom, mas antes da gente entrar nesse papo mais profundo, eu quero te explicar o que é uma crítica construtiva, na verdade. Uma crítica construtiva, segundo a definição que eu encontrei na internet, é quando uma pessoa, ou alguém, ou algum órgão que seja, né, uma força maior, uma divindade maior, te orienta a partir daquilo que você fez de errado. Então, vou te dar um exemplo, tá? Você dirigiu muito mal, né? Então, você tá aprendendo a dirigir, e aí você tem dirigido muito mal, porque você, por exemplo, quando vai sair de um lugar ou entrar num lugar, você não dá seta. Então, você não sinaliza nem pro motorista da frente, nem pro motorista de trás. O que você vai fazer? Você só vai. Uma pessoa, uma entidade, tal. Opa, bati o braço aqui. Talvez o guarda de trânsito chegue em você e fale, você está fazendo errado. Se você continuar fazendo errado, você pode causar um acidente. Então é importante que você comece a dar seta sempre que você for para algum lugar ou outro, ou sair ou entrar. Entendeu? Crítica construtiva, ela não só te critica. Ela tem sempre um embasamento de melhoria. E aí é que tá. Porque quando a gente fala de ter embasamento para melhoria, a gente sabe que 99,9% das pessoas que vão te criticar nunca tem embasamento para melhoria. É a crítica pela crítica, né? É a história do você é ruim, você é péssimo, você é a pior pessoa do mundo, blá, blá, blá. Mas nunca tem uma construção, na verdade, do que você pode melhorar. E aí é que tá o ponto. É nessa hora que a gente tem que parar para refletir se eu quero realmente dar ouvidos ou não. E aí eu já quero começar na profundidade, que é o seguinte. Falando é muito bonito, né? Mas na prática o negócio é muito complicado. O buraco é muito mais embaixo. Porque a gente sempre dá ouvido para que os... Tudo bom? A gente sempre dá ouvido para que os outros falam. E assim, nem vem me dizer aqui, Lau, não. Eu sou uma pessoa muito evoluída. Eu não dou ouvido para que os outros falam. Eu nunca me afeto com o que as pessoas falam. Eu sempre recebo críticas muito bem. Mentira, tá? Se você tá contando essa historinha porque é pra você mesmo, tá se mentindo, eu acho que você tá mentindo pra você mesmo. É literalmente uma balela. Eu sei. Você pode até na frente dos outros dizer assim que, eu sou forte, eu sou firme, nada vai me acontecer, nada vai me abalar. Mas no fundo, quando você termina o seu dia, vai tomar o seu banho, naquele momento tão relax da sua vida, que você entra no seu quarto ali, no seu box, no seu banheiro, você quer chorar, muitas vezes você chora, porque ninguém gosta de receber crítica. Nem mesmo o crítico que escreve uma crítica gosta de receber críticas, se é que você me entende. Então não adianta você fazer um forte dizendo, eu amo receber críticas. Não, gente, não. Vamos ser sinceros? Quem é que gosta de receber crítica? Quem é que gosta de receber um apontamento dizendo que tá certo, que tá errado? Ninguém gosta. Ninguém gosta. Então, crítica, muitas vezes, só serve pra jogar a gente no chão. Destruir a gente. Muitas vezes fazer a gente refletir sobre o quão ruim, entre aspas, eu tô fazendo aspas se você não estiver me vendo, só me ouvindo, se sentir a pior pessoa do mundo. Essa que é a realidade. E lidar com as críticas não é a tarefa mais fácil do mundo. Pelo contrário, eu diria que numa vida de adulto, numa vida em sociedade, lidar com críticas é a pior coisa do mundo. A pior coisa do mundo. Mas lá, você não lida com críticas? Não, eu odeio críticas também, como vocês. Mas
em anos de vida. Anos de vida é ótimo, disse ele, uma pessoa com 34 anos, mas uma pessoa que viveu muito nesse sentido, intensamente a vida, que passou por vários desafios, que passou por altos e baixos, que fez terapia, inclusive, aqui um parênteses bem importante, façam terapia, é importante pra todo mundo. Fecha parênteses. Eu me dei conta de que eu sempre serei criticado na minha vida. Sempre. Isso é a primeira coisa. Sempre. Independente do que eu fizer, eu serei criticado. Pro bem, pro mal, fiz certo, fiz errado. Se eu fizer, eu vou ser criticado. Se eu respirar, eu vou ser criticado. Se eu comer, eu vou ser criticado. Se eu treinar, eu vou ser criticado. Se eu não treinar, eu vou ser criticado. Se eu for gordo, eu vou ser criticado. Se eu for magro, eu vou ser criticado. Na vida inteira, você vai ser criticado. Bem-vindo ao mundo adulto. Então, a primeira coisa que eu quero te dizer no episódio de hoje é: você vai ser criticado 24/48. E não existe uma outra forma de viver. Você vai ser sempre criticado. Mas aí tem uma questão. Você decide o que você vai fazer com essa crítica. Você vai mandar aquela outra pessoa a merda que te criticou, ou você vai pegar ela, entrar por um ouvido e batalhar pra sair pelo outro. Porque também sair pelo outro não é a coisa mais fácil do mundo não, tá? Quero deixar isso muito claro aqui de novo. Ninguém que recebe uma crítica lida com ela da melhor forma possível. Ser criticado é muito difícil. Mas quando você é criticado, eu quero também te falar sobre isso, te trazer essa reflexão para que você comece a lidar com a crítica da melhor forma possível. A crítica normalmente diz mais sobre o outro que sobre você. Essa é a primeira coisa do mundo. A segunda coisa é: sempre vão te criticar. Então, assim, independente do que vão te dizer, faça. Faça por você, faça porque você quer fazer, faça porque você tem vontade. Seja você do jeito que você for. Nessa semana, na reflexão da semana que eu coloquei lá nas minhas redes sociais, que é lá o blogueiro em todos os lugares, inclusive pra você que não me segue ainda, vai lá me seguir, eu parafraseei a música da Lady Gaga, que é Born This Way, que fala justamente sobre isso. No refrão ela fala: você é linda do jeito que você é, porque Deus não comete erros, e é isso. E a mesma coisa pra crítica. Vai fazer, faz de qualquer jeito, faz do seu jeito, mas faz. Porque se você não fizer, você vai se arrepender, as pessoas vão continuar te criticando. Tudo bom? As pessoas vão continuar te criticando. Eu acho maravilhoso, só abrindo parênteses aqui, que eu sempre recebo mensagens de pessoas, enfim, que estão nesse momento de descoberta da vida, sobre sexualidade, tudo mais, falam: ai, Lau, mas eu tenho medo do que os meus pais vão dizer, os meus parentes vão dizer, as pessoas que me seguem, elas vão dizer alguma coisa, sabe? Elas vão dizer alguma coisa e tá tudo bem, porque se você não começar a aceitar quem você é e as críticas que você vai receber, você nunca vai conseguir crescer na vida. As críticas, elas não deveriam existir, esse é o primeiro ponto, mas as pessoas fazem questão de criticar as outras. E sabe por que elas criticam as outras? Porque elas não têm coragem de fazer aquilo que você faz. Então é muito mais fácil eu apontar o dedo pra pessoa que tem coragem de fazer, de se assumir, de se aceitar, de viver, de beijar na boca, de pegar todo mundo, de ser feliz. Durante muito tempo eu fui crente, né? Eu fui de igreja, eu fui religioso, por assim dizer. E muitas vezes eu aprendi que a felicidade, ela pode existir desde que você não ultrapasse os limites das outras pessoas. Desde que você não ultrapasse o limite da sociedade que você está inserida, do conjunto da igreja. O que é muito louco. Porque a felicidade é uma das poucas coisas que nós, seres humanos, temos direito, sabe? Que é nosso, é conquistado. A gente precisa ser feliz. Imagina, você trabalhar uma vida inteira, você ralar uma vida inteira, você se esforçar uma vida inteira e não poder usufruir, não poder ser feliz, porque você tem medo do que os outros vão dizer sobre você. Não dá. A gente vive num momento da sociedade, a gente vive num século, por assim dizer, que você precisa escolher ser feliz todos os dias. Essa é a realidade. Você sempre vai ser criticado, de novo. Você vai ser sempre criticado por fazer, por não fazer, por optar pelo A ao invés do B, por escolher o A ao invés do B. Mas não vale a pena parar de viver por conta das críticas. Viva, siga em frente, continue. Essa é a maior máxima que você tem que ter na vida. Eu me lembro que um professor meu na faculdade, há quase 20 anos atrás, ele me falou assim, ele me falou, não pra mim só, né, mas durante a turma, ele era professor de filosofia e ele trouxe uma máxima pra gente que pra mim até hoje faz muito sentido, tanto é que eu tô aqui, anos depois, lembrando sobre isso, que era o seguinte, e muitas vezes você já deve ter ouvido isso aqui também, tá? O que você prefere? Viver, ser feliz ou só brigar pela verdade? E aí depois eu me perguntei: professor, mas como assim brigar pela verdade? Ele falou assim: a verdade que eu tô falando aqui não é sobre a verdade que a gente sabe. A verdade de, por exemplo, você saber quem você é e tal. Eu tô falando a verdade dos outros.
Porque esse é o ponto. As pessoas que te criticam vão sempre criticar por conta da verdade delas. Elas acham que a verdade delas é absoluta, elas querem sempre te inserir dentro da verdade delas. E é aí que você não pode se encaixar. É aí que você tem que decidir não se encaixar. É aí que você tem que decidir viver a sua vida. Então, para acabar o episódio de hoje, eu quero te falar justamente sobre isso. Faça mesmo que te critiquem, porque vão te criticar independente do que você fizer. Lembre-se que a melhor coisa que você tem que fazer é por você. Ser feliz por você, amar por você, ser quem você é por você. Feliz, de novo, por você, não pelos outros. Nunca faça nada pelos outros. Faça por você, porque a crítica ela vai vir, ela vai existir. É melhor você ser criticado por aquilo que você de fato quer fazer do que ser criticado por aquilo que você nem queria fazer, tá bom? É isso. Esse foi o nosso episódio de hoje. Muito obrigado pelo seu tempo, pela sua audiência. Deixa aqui nos comentários aquela vez que você foi criticado e que você queria muito esfolar, esfregar a cara dessa pessoa em algum lugar que a gente não pode falar aqui porque poderemos ser banidos. Mas eu sei que é verdade. Antes de eu terminar, eu quero só te deixar uma frase bem simples, uma frase quase que corriqueira. Talvez você tenha visto essa frase em alguma boleia de caminhão. Nossa, falar boleia de caminhão é muito louco. Mas a frase é a seguinte: a crítica vai sempre existir na sua vida, mas você precisa escolher viver independente dela. Hashtag fica a dica pra você. Boa noite e até o próximo episódio, no próximo capítulo. Tchau.